Quais são os outros alimentos que podem melhorar o nosso desempenho cerebral? Tem muitos alimentos, alguns nutrientes, especialmente, são muito importantes e eu acho que o ômega 3 é muito crucial para a saúde do cérebro. Durante muito tempo as pessoas tiveram medo de comer gordura e agora passamos a entender que a gordura não é só gordura, mas diferentes gorduras têm funções muito diferentes no corpo. E os ácidos graxos poliinsaturados, incluindo ômega 3, ômega 6 e ômega 9, são muito importantes para a saúde do cérebro numa proporção específica. Então é uma proporção de 2:1, 2 moléculas de ômega 6 para cada molécula de ômega 3. Mas a questão é que, dependendo das circunstâncias, as gorduras ômega 6 são mais pró-inflamatórias, enquanto as ômega 3 são anti-inflamatórias. E a dieta padrão americana realmente favorece os tipos de gordura pró-inflamatórias. Então, é útil ter em mente que precisamos aumentar a ingestão de ômega 3. E isso é fácil de fazer. Para as pessoas que comem peixe, por exemplo, o peixe é uma fonte fantástica de ômega 3, mas também tem muitas fontes baseadas em plantas. E, bem, eu consumo mais plantas e eu descobri o óleo de linhaça. E você já tentou? É, claro. Ah, que bom, certo. E você sabe o que é, então? Semente ou óleo de O linhaça? óleo. Não as sementes, então. Bem, o óleo é mais concentrado. Ok. Uma colher de sopa de óleo de linhaça contém quase 7 gramas de ALA, que é basicamente tudo que você precisa para o dia, para o seu cérebro. É, de acordo com as pesquisas, embora eu acho que o que você realmente precisa maximizar é o DHA, que é uma forma diferente de ômega 3. Seu cérebro vai converter ALA em DHA e parte da gordura é perdida no processo. Então, talvez você precise ter um pouco mais. Eu chutaria talvez 8, 9, 10 gramas por dia para ter uma saúde mental ótima. Eu tomo um suplemento de DHA agora, então. Qual é a diferença entre o poder dos alimentos que contêm esses nutrientes comparado ao poder de óleos concentrados, suplementos que a gente toma? Tem alguma diferença? A gente pode adicionar suplementos aos alimentos se a gente tiver acesso a eles? Qual é a sua opinião? Tenho muitas opiniões. Só para você saber, eu faço parte do Conselho Global de Saúde Cerebral, que é patrocinado pela AARP. E somos mais de 36 cientistas que fizeram muitas pesquisas sobre esse tópico. E fomos questionados sobre suplementos. E você deveria ter visto, foi inacreditável. Mesmo entre os cientistas, as pessoas se dividiram em grupos: desnecessário, necessário, depende. E Sério? sim, foi muito, muito interessante. Eram os cientistas que leem livros como, como livros de ciência pop e os cientistas que não. E foi muito interessante a compreensão sobre o que as pessoas fazem na vida real e é diferente. Então, eu acho que o consenso geral... Então, os cientistas têm diferentes pontos de vista, não parece que tem um Não, consenso, na não, verdade. não. Não, houve um consenso no final, mas achei que foi muito interessante como existem cientistas acadêmicos puros que eu costumava ser uma e... Não aplicava na vida Sim, deles, né? mas eu também acho que é importante para os cientistas saber o que as pessoas realmente fazem de verdade, entende? Que tipo de suplementos as pessoas tomam? Que tipo de suplemento as pessoas procuram? Por que estão fazendo isso? Quais as suas reivindicações? São realistas? E assim passamos por toda uma lista sobre quais são os suplementos e quais não são. E o consenso é que se você tem uma deficiência ou sua dieta é muito baixa em certos nutrientes que não pode obter na sua dieta, então a suplementação tem valor, mas os suplementos não substituem os alimentos. Então o que você deve fazer é sempre tentar melhorar sua dieta para que ela forneça todos os nutrientes que seu corpo precisa. E isso é particularmente importante para os antioxidantes. O que eu estava dizendo antes, eles são muito importantes para os níveis de energia cerebral e para a proteção contra o envelhecimento. Há 1 tonelada de pesquisas mostrando que
os suplementos antioxidantes, ou seja, tomar vitamina C, vitamina A, vitamina E, de um suplemento não é tão vantajoso quanto obter os mesmos nutrientes dos alimentos. Em parte, a vitamina E, dizemos vitamina E, mas na verdade são 8 isoformas diferentes, como alfa-tocoferol, beta, gama, delta, e a partir do uso de suplementos, com mais frequência você tem o alfa, a menos que você vá para um complexo misto de tocoferol, enquanto os alimentos normalmente contêm mais de uma forma. E cada isoforma tem efeitos ligeiramente diferentes no seu corpo e no seu cérebro. Esses testes clínicos continuam fracassando. É muito estranho. Sabemos de estudos observacionais onde as pessoas que consomem certas quantidades de antioxidantes estão cognitivamente protegidas contra demência, envelhecimento, doenças, e aí os testes clínicos tentam replicar isso e eles nunca acham um efeito. É interessante. Então, o que você diz é que a comida é a número 1. Se você não consegue ter certos nutrientes de alimentos específicos, então a suplementação ajuda, mas não pode substituir Não isso, né? substitui. Agrega valor, ajuda a melhorar, mas não é a melhor solução, né? Não, E eu acho que às vezes eles são usados um pouco como uma desculpa. Vou comer muita pizza, doce, guloseimas. Mas depois eu pego o meu. Vou tomar suplemento para ter os nutrientes que eu preciso. É isso. Então eu acho que tem valor se tomado no contexto de uma dieta saudável e bem equilibrada. E então, depende se você for vegano ou vegetariano, pode ser deficiente em alguns nutrientes da mesma forma que se você estiver em dietas muito gordurosas, você pode precisar de mais fibras ou antioxidantes. Então, as dietas são pessoais. Eu acho que é importante estar ciente de que algumas dietas restritivas realmente requerem suplementação. Você sempre fez dieta com vegetais? Basicamente, minha mãe é uma vegetariana muito rígida. E quando me mudei para Nova York, eu fiquei tão confusa. Tudo mudou. Minha dieta mudou. Tudo mudou. E eu tava... Da Itália, certo? O quê? Se mudou da Itália para Nova York. Foi um choque muito grande. Qual foi a maior mudança em termos alimentares? Muita coisa mudou. Bem, eu estava acostumada a cozinhar em casa. E de repente era comida para viagem, sair para comer, restaurante sem saber o que eu estava comendo. E toda essa culinária diferente. E eu estava curiosa, porque eu nunca tinha comido sushi, por exemplo. Eu não tinha sushi na Itália quando eu me mudei para Nova York, foi há muito tempo. Então tudo era interessante, mas acho que meu corpo não estava pronto. E os cookies? Tem cookie em todo lugar. Cookie em todo meu lugar. Deus, eu era uma estudante. Eles literalmente empurravam cookie na sua garganta. Ok, tá aqui a pausa pro café. Essa quantidade de café, um prato de cookies e sanduíche. Foi muito estranho. Bem bizarro, mas eu permaneci na dieta de vegetais. Acho que era mais 80-20. 20% a mais de peixe, ovos, laticínios. Não sou muito fã de carne, nunca fui. Mas agora acho que estou 99,9% na dieta de vegetais. E já faz um tempo. Agora que você aprendeu, quanto mais você estudou os alimentos para o cérebro e a funcionalidade para otimizar as coisas, e viver mais tempo, manter as funções em uso, o que você evitaria? O que você diria que provavelmente é a pior coisa para o seu cérebro manter a funcionalidade e viver com mais tempo, viver com mais saúde? Quais são os alimentos que você precisa cortar, que você não comeria, você não daria à sua família e filhos porque você sente que é ruim? Industrializados. E... Nenhum processado? Não, eu não como alimentos processados. Eu realmente tento ficar só com alimentos integrais. Então esse é biscoito... Sim, eu tava pensando. Ai, meu doce. Deus, talvez não seja tão verdade. Eu como biscoitos às vezes, mas normalmente não como muitos alimentos industrializados. E eles são, na maioria das vezes, minimamente processados. Madoz adora dar mordidas em bananas cobertas com manteiga de amendoim, então eu compro. Mas não chamaria de alimento processado, quer dizer, não é diretamente da planta, mas não são hambúrgueres ou hot dogs ou pipoca.
ou uma pizza congelada. Eu não como isso. Eu não como. E o que os alimentos processados fazem com a saúde do cérebro? Há muitas pesquisas mostrando que o padrão da dieta americana ou dieta triste é realmente muito é muito ruim para o seu cérebro. E já vimos isso muitas vezes usando varreduras cerebrais. E publicamos isso várias vezes. Isso pode parecer tendencioso, mas estávamos usando um padrão de estilo mediterrâneo como exemplo de uma dieta saudável, que é o que os cientistas diriam. A maioria dos cientistas defendem dietas de estilo mediterrâneo como uma dieta saudável para o cérebro. E estávamos comparando as varreduras cerebrais de pessoas com a dieta mediterrânea com as de pessoas com a mesma idade e mesmo nível educacional em uma dieta ocidental ou uma dieta de padrão americano. Você pode ver a diferença só olhando os cérebros. Então, bem, se você... Como é o cérebro com a dieta mediterrânea comparado com a dieta triste e a dieta padrão americana? É mais bonito, tem mais aspecto de saudável, tá mais cheio? Qual a Sim, então a diferença? diferença é que os cérebros das pessoas da dieta ocidental parecem mais velhos. Imagina na sua mente esse poder. O cérebro de uma pessoa de 50 anos de idade, com uma dieta de estilo mediterrâneo, parece cheio. O cérebro é composto de 3 partes diferentes, mas principalmente 2 partes. 2 partes, tá? Existe o cérebro e depois um fluido dentro da sua cabeça. E você quer ter o máximo de cérebro que puder e o mínimo de fluido. Quer dizer, você quer ter um pouco de fluido, porque é protetor, mas não muito. Se tem mais fluido e menos cérebro, significa que seu cérebro está encolhendo. Você perde neurônios e o fluido ocupa o espaço. E se você comparar as varreduras cerebrais, você pode dizer que as pessoas nas dietas ocidentais mostram encolhimento cerebral já na metade da vida. Isso continua com o tempo. E pior que isso, já publicamos. A dieta ocidental está associada ao surgimento de placas de Alzheimer já na meia-idade. Então, as pessoas que fazem a dieta mediterrânea têm basicamente 0 placas, pelo menos em nossas O cabeças. que você quer dizer com placas? O que é As isso? placas de Alzheimer, o Alzheimer, que é a forma mais comum de demência na população, é caracterizado pela presença dessas placas dentro do cérebro, entende? Assim como as dos dentes Sim, teriam no são cérebro? lesões dentro do cérebro que são consideradas a marca registrada ou a assinatura do Alzheimer. Durante muito tempo, os cientistas todos viram que o Alzheimer era uma doença da velhice. E isso porque os sintomas se tornam evidentes quando as pessoas estão na casa dos 70. Mas Mas agora as pessoas estão chegando aos 50 e as placas aparecem. isso mesmo, o Alzheimer começa com mudanças negativas no cérebro décadas antes de esquecer pessoas ou esquecer nomes. Isso acontece na meia-idade, e os primeiros sinais que podemos detectar usando exames de cérebro são essas placas, lesões que você pode ver se acumulando no cérebro. E há uma diferença muito clara na linha do tempo para as pessoas com dieta ocidental que desenvolveram as placas antes das pessoas que seguem dietas mais saudáveis. Então, Uau. esse é um grande sinal vermelho. Se você notar no exame cerebral de alguém que seu cérebro está encolhendo porque estão surgindo algumas placas em estágios iniciais, eles têm mais fluidos, menos massa encefálica, tem uma maneira de reverter para o cérebro possa crescer, se expandir e ficar mais saudável? Dá para reverter a placa de Alzheimer? Bem, essa é a esperança com as vacinas que estamos trabalhando. Os cientistas têm trabalhado no desenvolvimento de vacinas para o Alzheimer por um tempo muito longo. A ideia é que se você remover as placas, seu cérebro deixará de se deteriorar. Mas, até agora, todos os testes clínicos falharam. O que é... Ao remover as placas, Não, né? eles removeram as placas, mas não revertem a demência, ou a deficiência cognitiva, ou a atrofia. E isso é decepcionante de tantas maneiras, não posso nem começar a falar. Mas essa é outra razão pela qual toda a comunidade científica não está avançando na prevenção. As pessoas dizem que estamos começando muito tarde,
deveríamos começar a tratar disso quando as pessoas são mais jovens. Certo. Não quando eles precisam, mas... Bom, é Quando- preventivo. Queremos que as pessoas não fiquem com essas placas. E eu acho que esse é o ideal. Então, quando você começa a construir essas placas, o que eu tô ouvindo você dizer é que você pode potencialmente remover, mas não pode reverter a demência ou Alzheimer. Você é capaz de reverter Alzheimer de alguma forma? É possível? Depende do que você quer dizer com a reversão do Alzheimer. Tem o Alzheimer, que é a verdadeira patologia, as lesões, as placas e um emaranhado de um monte de coisas. E existe a demência, que é a síndrome clínica com os sintomas. Podemos reverter o Alzheimer removendo as placas, mas o problema é que os sintomas não desaparecem. Sério? Então não somos capazes de reverter os sintomas de demência atualmente, né? Exato, é isso mesmo. Ninguém que teve demência conseguiu reverter. Não em testes clínicos. Na vida real, você conhece alguém que fez isso? Ah, Você- não, acho que não. Acho que Existe uma maneira que saberíamos sobre isso. de retardar esse processo para que ele não piore como sintoma controlável, onde é como se estivesse esquecendo ou perdendo a memória, mas não fica pior a cada dia. Isso é possível? Sim, então, existem alguns medicamentos. São medicamentos contra o Alzheimer que retardam a sua progressão. O donepezil ou Aricept são os mais comuns. Bem, temos só 4 medicamentos aprovados para o Alzheimer. Temos inibidores da colinesterase, que são os mais comuns. Temos memantine para alguns casos. Eles retardam a progressão, mas eles não resolvem o problema. Onde o Alzheimer é mais predominante no mundo? É na América, na Europa, em países, em que lugares do mundo? Sim, os Estados Unidos está bem no topo e depois há outros países também na Europa, alguns lugares na Ásia. Eu acho que os países industrializados em geral experimentaram porcentagens mais altas da demência. E uma coisa que eu queria ressaltar, que é contra meu trabalho, é que a doença do Alzheimer afeta mais as mulheres do que os homens, ou afeta mais mulheres do que homens, sendo mais correta. E E por que isso acontece? uma coisa que as pessoas não percebem é que quase 2/3 de todos os pacientes com Alzheimer são mulheres. Então, para cada homem que sofre de Alzheimer, tem 2 mulheres. Quando você realmente tem uma bactéria ou um vírus invadindo o seu corpo, digamos você fica resfriado. Seu sistema imunológico configura um pouco de inflamação no nariz, ok? E é por isso que temos o nariz entupido, o nariz escorrendo.